Pessoal, a estufa portátil, ela, o cochicho, né? Ele tem duas pinças, tá? Olha só, duas pinças. E essas pinças, elas utilizam então a polaridade aqui positiva da máquina, igual a bateria de carro, né? Utiliza aqui a polaridade positiva e a polaridade positiva e a polaridade negativa. Então você pode fazer aqui um eletrodo, pegar um pedaço de eletrodo revestido, corta ele e faz um apontamento nele aqui, né? Afia ele. Aí você colocou um aqui, você pode colocar outro aqui, ou nesse caso aqui, que o grampo terra está aqui direto na bancada, então aqui é negativo, aqui é positivo. Então agora é só colocar a pinça aqui, qualquer lugar aqui da bancada, que você tem, com a máquina ligada agora, então começa a funcionar a estufa, então fica pronta para começar a manter aqui também o aquecimento dos eletrodos. Então agora, com a máquina ligada, a estufa portátil está funcionando. Ela está ligada e vai então manter os eletrodos aquecidos aqui durante a soldagem. Pessoal, uma informação bastante importante aqui, ó. Se você tem uma máquina que ela é dessas do tipo só para eletrodo revestido, então para utilizar ela no processo TIG, muitas delas estão vindo agora com o sistema Lift Arc incorporado interno na máquina. Então você não consegue desabilitá-lo. Então quando você colocar aqui os cabos, colocar o terminal aqui, não vai aquecer a estufa, porque a máquina não tem voltagem no circuito aberto. Porque como no processo TIG você encosta o eletrodo e levanta, e só daí aqui o circuito então fecha, para você não contaminar o eletrodo e fazer a soldagem, então não vai funcionar. Nessa outra máquina aqui, como o processo TIG é separado do processo de eletrodo revestido, então você habilita o processo de eletrodo revestido separado. Então aqui sim, aqui funcionou, tá? Essa é uma observação muito importante. Bom, vamos agora fazer um resumo do que foi falado até aqui. Então, olha só, para a armazenagem do eletrodo E7018, até a utilização dele, né, o nome comercial da ZAB OK4804, então primeiro eles são armazenados em um ambiente seco, um ambiente limpo, sem umidade, né, essas embalagens, se você tem dúvida, ou então você lendo lá as informações de que ela não é completamente hermética, ou às vezes até mesmo uma lata, se você vai fazer soldas de responsabilidade, que vai ser radiografadas, né, e não quer correr risco, o correto é o que? É vir colocá-los em um forno de secagem a uma temperatura recomendada pela AWS de 350 graus por um tempo de 1 hora, ok? Agora, nós sempre temos que seguir as recomendações dos fabricantes. Então, por exemplo, a ESAB, ela recomenda que o eletrodo E7018 OK4804 seja ressecado com a temperatura de 325 graus, mais ou menos 25. Então eu tenho uma faixa aqui de 300 a 350 graus para fazer esse ressecado por um tempo de 1 hora e meia, mais ou menos meia hora.
Uma informação importante aqui, algumas informações importantes. Primeiro, o tempo, né, aqui de 1h30, mais ou menos meia hora, então você só vai fazer quando, você só vai contar esse tempo a partir do momento que você mediu lá com o termômetro a hora que ele realmente chegou em 350 graus ou 325, tá? Quando alcançou essa temperatura, aí você começa então a contar o tempo. 1h30 é a média, tá? Não menos que 1 hora e não mais que 2 horas. É muito importante seguir isso, porque se você ficar mais tempo que isso, pode danificar o revestimento. Se você aquecer mais que isso, pode danificar o revestimento. Mais do que fazer um aquecimento mais, uma ressecagem, né? Mais do que a recomendação do fabricante, pode danificar o revestimento. Outra coisa importante, nós só podemos ressecar o eletrodo no máximo 3 vezes. Mais que 3 vezes também pode danificar o revestimento, não é recomendado. Uma vez que está pronta a ressecagem, você pode já ir para a soldagem com eles, se você for utilizar imediatamente. Só que para isso, vai colocar aqui na estufa portátil e seguir para a soldagem. A temperatura mínima, né, recomendada para a estufa de soldagem é 80 graus. Embora o fabricante lá pode até permitir aí 60 graus, mas a recomendada é 80 graus. Por um tempo máximo de 8 horas, tá? Mais que isso não pode. Aí o eletrodo tem que ir agora para a estufa de manutenção. A estufa de manutenção, a recomendação também da AWS é que ela seja a 150 graus. Porém, a recomendação do fabricante, no caso aqui a ESAB, para esse eletrodo, é uma temperatura de 125 graus, mais ou menos 25 graus. Então você tem uma faixa aqui de 100 a 150 graus para armazenar, manter eles na estufa de manutenção. Ok? Então, recapitulando aqui, ó, a armazenagem, abriu a embalagem, estufa de ressecagem, pode seguir para a soldagem ou então vai para a estufa de manutenção. Estufa de manutenção, vai utilizar o eletrodo, estufa portátil e segue para a soldagem. Ok? Essas são as recomendações para o eletrodo E7018. Bom, você deve estar pensando aí, mas e os outros eletrodos? A armazenagem deles é diferente? Sim, a armazenagem deles são diferentes. Então olha só, como eu disse para vocês, sempre consulte o fabricante do eletrodo para saber quais são as recomendações deles para armazenagem. Os eletrodos mais comuns utilizados são esses aqui. Se você tem um eletrodo que não está aqui, tá? Então, de novo, consulte com o fabricante como que ele sugere para fazer a armazenagem correta dele. Se precisa de ressecagem, se tem que deixar em estufa ou não. Então eu coloquei aqui só os mais comuns. O eletrodo E6010, eu utilizei aqui também as informações dos eletrodos da ESAB, tá? Então olha só, o eletrodo E6010 da ESAB, o OK2245P, que às vezes soldadores aí na obra falam só 5P, é o mesmo, né? É o E6010, utilizado muito em soldagem de tubulações, dutos, né? Condutos. Então se você vai utilizar esse eletrodo,
E às vezes utiliza ele com pasto de raiz e depois o 7018 fazendo enchimento e acabamento. Às vezes há uma mistura dos dois eletrodos aqui. Porém, olha só, o E6010, ressecagem, não é recomendado. Temperatura de manutenção, colocar em estufa, não é recomendável, não é aplicável. Então, o E7018 eu preciso que ele esteja extremamente seco para utilizá-lo. 6010 é o contrário, eu preciso dele um pouco úmido. Úmido das características dele, não úmido de molhado, né? Então, o 6013, o K4600, 7018, o E7018, o K4804. 6013. Aí eu descuidei lá e ele pegou um pouco de umidade, então eu preciso dar uma ressecada nele na temperatura de 80 a mais ou menos 10, então pode ser de 70 a 90 graus, com um tempo de 1h30, mais ou menos meia hora. Então vai de 1 a 2 horas. Temperatura de manutenção, se você pode deixar, é melhor, é de 60 graus, em média. Mais ou menos 10, então vai de 50 a 70. Os E7018, né, como nós já falamos. Então olha só, os aços inoxidáveis, eles já têm temperaturas próximo do E7018. Só que os ácidos inoxidáveis são divididos em rutílicos e básicos. Então se você tem um eletrodo de aço inox, está lá E308 né, 16 ou 17, esses dois dígitos finais, 16 e 17, indicam que ele é rutílico. Se for 15, é básico. Então quando é rutílico, 275 graus, mais ou menos 25. Quando é básico, 225, mais ou menos 25. Tempo de ressecagem, 1h30, mais ou menos meia hora. Temperatura de manutenção, 110, mais ou menos 10 graus. As temperaturas aqui de ressecagem do aço inox já é 100 graus a menos do que o 7018. A armazenagem é parecida. Aí você pode pensar, opa, a temperatura aqui é parecida, dá para armazenar na mesma estufa. Se não tiver contato, a sua estufa lá tem as grades, né, separando, então o eletrodo 7018 aqui e o de inox, né, os eletrodos de aço inox embaixo, não tendo contato, para não haver contaminação, não tem problema. Senão o recomendável é ter outra estufa para aço inox, por problema de contaminação. Bom, então, olhando aqui essa tabela, fica claro para vocês que sempre tem que consultar as recomendações dos fabricantes para saber como você vai armazenar o consumível que você está utilizando aí. Aqui eu falei só eletrodo revestido, eu não falei de arames tubulares, eu não falei de arco submerso, porque esse assunto é muito longo, esse assunto vai longe, tá? Bom pessoal, mais uma vez, muito obrigado por assistir e se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!